Canção para ninar menino grande. Antonieta Veritas da Silva. Antonieta Veritas da Silva era conhecidíssima em Remanso Velho. Se os dois maquinistas não estivessem amofinados com o comportamento de Fio Jasmin, teriam falado sobre a mulher com ele durante a viagem. De Vila Azul até Remanso Velho, o trem seguiu direto durante 1 dia e meio, sem dar descanso às rodas. Durante todo o trajeto, os dois maquinistas, sempre paternais com Fio Jasmin, se limitaram a falar com ele só as ordens de comando. Estavam deveras preocupados e chateados com o moço. Precisariam explicar os motivos do atraso para o chefe da estação local e deveriam ainda mandar explicações para a chefia regional. E essa, por sua vez, deveria notificar a gerência nacional. Os poucos passageiros que estavam experimentando a retomada do serviço de transporte de pessoas reclamavam do atraso da partida do trem. Atraso não, suspensão da partida que deveria ter acontecido no dia anterior. Fio, arrependido de sua irresponsabilidade, intimamente prometia a si mesmo não se envolver com nenhuma mulher daquelas paragens. Assim que a locomotiva parou, Fio Jasmin, cá fora da estação, olhou a paisagem em torno e se sentiu bem com o que viu. A cidade de Remanso Velho em nada diferia das paradas anteriores, mas era bom apear. Descer era sempre encontrar algum corpo de mulher para experimentar o sabor da cidade. Assim diziam os maquinistas mais velhos. Fio quis apagar o pensamento sobre encontro com mulheres. O propósito dele, depois de ter falhado com as obrigações do trabalho na parada anterior, era não conhecer mulher alguma por ali. Corpo mulher, corpo cidade, se tudo era uma coisa só, segundo os mais velhos, ele sairia de Remanso Velho em estado de total ignorância. Para seus instrutores de trabalho e viagem, a paragem era boa, a partir dos acontecimentos na zona de mulheres. Brincavam entre eles que as cidades não precisavam de igrejas, só de zonas e mais zonas de mulheres. E riam como se estivessem vislumbrando e apregoando a maior verdade do mundo. À noite, depois de se ajeitarem na única hospedagem de Remanso Velho, ainda sisudos, chamaram Fio Jasmin e se encaminharam ávidos para o maior botequim da cidade. Lá, velhos moradores aguardavam por eles, para descreverem os bons recantos do vilarejo. E um dos bons recantos de Remanso Velho, afirmava um velhinho de olhos espertos e de apagada voz, é um lugar-corpo, um corpo desejado e desconhecido pelos homens do lugar, o de Antonieta Veritas da Silva. E, como se falar da mulher fosse experimentar o corpo dela, o falatório seguia acompanhado de indiscretos movimentos dos homens a coçar seus entrepernas. A imaginação que faziam dela era tal que as conversas se atropelavam umas às outras. Era uma falação que parecia uma disputa de voz, uma briga para querer dizer. Gestos e chapéus irrompiam os ares como se tivessem vozes e opiniões. Garrafas e copos vazios a encherem novamente tilintavam nas mesas, enquanto um nome era repetido desencontradamente na roda. Antonieta Veritas da Silva. E em meio a toda a falação se entendia que estavam falando de uma mulher muito bonita, com um corpo de uma belezoca, jamais vista. Homens jovens e velhos faziam de Antonieta Veritas da Silva a pessoa mais famosa do lugar. Ou, melhor dizendo, ela era a única pessoa famosa de Remanso Velho. Dela se inventavam mais histórias do que sobre os 3 ricaços fazendeiros da cidade. Falavam mais dela, também, do que do padre local,
que tinha a fama de mulherengo. O comportamento do vigário já nem era mais julgado. A cidade inteira sabia que padre Hipócrates feria prazerosamente o juramento de castidade que um dia fizera. Os homens eram respeitosos e complacentes com ele. As mulheres eram mais rigorosas, principalmente as solteiras. As casadas sempre iam à casa paroquial se confessar. Era mais tranquilo do que na igreja, diziam. Muitos eram os pecados. Pela demora da confissão, insinuavam as pessoas debochadas e menos fervorosas. Diziam, inclusive, que o padre, de vez em quando, visitava a mulher para receber a generosa quantia que ela oferecia para a igreja. Contudo, era o nome de Antonieta Veritas da Silva o mais proclamado nas mesas dos bares e nas conversas, escondidas dos pais que os jovens adolescentes mantinham com os amigos. Ao ouvirem tantas vezes as mesmas imaginações sobre o corpo maravilha de Antonieta, os maquinistas riam e riam, dizendo que já conheciam a história. O único que recebia as informações como novidade era Fio Jasmin. E, esquecido do propósito anterior de não procurar mais mulheres nas cidades aonde chegasse, quis logo saber onde era a zona. Queria conhecer a bendita Antonieta. Seu corpo já sentia certa aflição. E os dois mais velhos, já esquecidos do mal feito de Fio Jasmin, riam batendo no ombro do jovem, dizendo que não se tratava de zona não. A mulher não era de zona, e sim da casa, do lar, dos filhos, que estudavam internos. Raramente saía de casa. Nas férias escolares e por ocasião do Natal, era vista no comércio, sempre com eles. Uma mocinha aparentando ter uns 13 anos e mais 2 meninos. Um que poderia ter uns 11 e outro talvez tivesse uns 9. E as especulações sobre a vida de Veritas continuavam. Seria viúva de algum homem rico? Quem seria o pai de seus filhos ou quem seriam os pais? Era uma mulher livre e de posse. Se quisesse, poderia receber quem ela bem entendesse. Antonieta Veritas da Silva era gentil, educada, cumprimentava quem cruzasse com ela, em suas incomuns saídas. Mas não passava de poucas palavras e de um discreto sorriso. Era preciso ter sorte, pois não era fácil cair na simpatia dela. Esquecido da última falha que cometera, perdendo a noção das horas nas águas do rio Naipã, Fio Jasmin se encaminhou esperançoso para a casa de Antonieta Veritas. Esperava ser recebido por ela, mesmo sem se fazer anunciar anteriormente. Quando o Fio Jasmin bateu à porta da casa de Antonieta Veritas da Silva, teve que controlar a vontade de rir, ao relembrar as conversas do dia anterior sobre ela. Entretanto, assim que a porta abriu, não foi preciso grande esforço para segurar o riso, dada a seriedade estampada no rosto dela. Por uns segundos, Fio Jasmin ficou sem saber o que fazer. Ela apenas fez um gesto para que ele entrasse e, sem dizer nada, fechou as portas, indicando-lhe um lugar para que ele se sentasse. Jasmin, que mal tinha conseguido balbuciar um cumprimento de boa noite, conservou-se mudo. Antonieta Veritas, segura de si, quebrou o silêncio, perguntando o que ele desejava. Observou ainda que nunca o havia visto na cidade, mas ela mesma completou a observação dizendo que saía pouco. Poderia ser essa a causa. Fio Jasmin, meio trêmulo, olhava a mulher somente nos olhos, sem ter coragem de contemplar todo o corpo dela, embora desejasse. Ele, que era tão falante, tão zombador, como os outros maquinistas, quando se punham a falar das mulheres, não encontrava uma palavra sequer para se dirigir a Antonieta. Ela, enquanto esperava o rapaz lhe responder alguma coisa,
olhava com intensidade o rosto dele, se fixando na boca. Durante um momento, pareceu que ela lhe sorriu. Fio Jasmim entendeu como uma permissão para que ele se aproximasse mais dela. Em desejos, sonhou com abraços e, repentinamente, quase encostou-se a ela. Antonieta Veritas recuou no espaço. Apesar do recuo, nenhum desgosto, nenhum sinal de constrangimento apareceu em seu rosto. Atordoado, Jasmim pediu um copo d'água. Mais tarde lhe foi oferecido uma xícara de café, uma espiga de milho assada e, no final da visita, um copinho de licor de jabuticaba. Ao sair, informou a Antonieta que ficaria ainda mais uns 4 dias ou 5 dias na cidade. E sem rodeio perguntou se poderia voltar em uma das noites qualquer. Ela respondeu sorrindo que a vontade era dele e que, então, só ele poderia decidir pelo retorno. Fio Jasmim saiu da casa de Antonieta sem entender se ela tinha aceitado uma nova visita dele ou não. Voltou para a hospedagem carregando uma impertinência viril em um lugar exato do corpo. Enquanto isso, sozinha em seu quarto, sonhando que a sua solidão seria desfeita um dia, Antonieta Veritas da Silva imaginava a chegada de um homem, pelo qual ela se apaixonaria, sem reserva alguma. Tamanha seria a paixão que ela chegaria ao ponto de querer viver com ele. Um homem que fosse capaz de adivinhar e atender os desejos dela, na hora em que ela entregasse o seu corpo para ele. Um homem que tivesse uma língua leve como uma penugem e brincasse suavemente em seus lábios, até alcançar o céu de sua boca. E depois atingir com cuidado todas as fendas de acolhimentos que o corpo dela possuía e que ela gostaria de oferecer à pessoa amada. Esse homem existiria? Se existia, não era o pai de sua filha mais velha, nem o que veio depois, cheio de promessas amorosas que resultaram nos 2 meninos homens que ela tivera. Esse homem existiria? Poderia ser que aparecera inesperadamente na casa dela? E só na véspera de o trem partir da cidade foi que Fio Jasmim, depois de ouvir várias caçoadas dos maquinistas, resolveu voltar à casa de Antonieta. Não era possível, diziam os dois rindo e piscando maliciosamente um para o outro, que o moço Jasmim ia sair da cidade sem experimentar nenhuma mulher. Ia sair à míngua. Que tipo de homem ele era? Já estava negando fogo, tão jovem assim? Na segunda visita de Fio Jasmim à casa de Antonieta Veritas da Silva, tudo aconteceu diferente da primeira visita. Ele, bem mais desinibido, pôde perceber como a mulher era bonita, muito mais do que ouvira falar sobre ela. Muitas perguntas lhe vieram à mente, mas ele preferiu não perguntar nada. Falou um pouco dele, disse que era morador da cidade de Chegada Feliz, pensava em casar um dia. Fio já estava com casamento marcado com Pérola Maria, com uma mulher que lhe fizesse bem noite e dia, uma mulher que pudesse ser o seu remanso e que lhe desse muitos filhos. Ilusoriamente, Antonieta pensou que poderia ser ela, mas muitos filhos ela não queria, nem mais um. Quanto a ser remanso na vida de um homem, ela queria e podia. Entretanto, ela também esperava que ele fosse quietação da dor dos dias vazios de afeto, em que ela vivia desde sempre. E foi tão ardosa a entrega dos dois, que Fio Jasmim, ao narrar o recente encontro com Antonieta, provocou conhecidos desejos nos maquinistas. E, mais tarde, os 2 homens, cada qual em seu quarto, na solidão da noite, se arderam também em desejos que foram apaziguados com as mãos. Anos depois, talvez uns 7 após o encontro de Antonietas Veritas da Silva com Fio Jasmim,
uma mulher tida como independente e de posse comprou uma casa na cidade conhecida como Chegada Feliz, uma habitação considerada como a mais bem arrumada do bairro, a começar pelo jardim. Ali floresciam várias flores. Os jasmins pareciam dançar em tempos de vento. Ali a dona da casa passava longa temporada. Vinha sempre com os filhos. Uma moça feita, 2 rapazinhos e um menino menor, chamado pela família de Jasminzinho. Um dia, sem que nem porquê, a solitária mãe daquela família anunciou que Jasminzinho, o seu caçula, era filho de Fio Jasmin. As pessoas que ouviram as palavras emitidas por ela e as que ouviram dizer o que ela tinha dito, acreditaram. Pérola Maria não. O menino tinha uns 7 anos e, fazendo as contas do tempo, se chegava à conclusão de que 7 anos e meio atrás, Fio Jasmin já estava de casamento marcado com ela. Ela era a pérola que Fio tinha escolhido.